Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um desses nossos momentos de esclarecimento das nossas ideias. Estamos nos encaminhando aqui para um encerramento do nosso conteúdo, que obviamente não encerra ou não exaure, né? A gente, de maneira nenhuma, em momento algum, teve a pretensão de exaurir ou de esgotar a discussão ou o elenco de elementos que contribuíram, permearam ou condicionaram a estruturação e a formação do pensamento jurídico brasileiro. Eu tenho certeza que dos temas que nós conseguimos tratar ao longo desse período, né, que foram escolhidos, porque de alguma forma são os indicados como se não os mais relevantes, pelo menos aqueles que já foram mais bem desenvolvidos ou mais fortemente relacionados pelos autores contemporâneos. A certeza e é inegável que alguns temas tiveram que ser deixados de lado no primeiro momento, né, mas enfim, a ideia é que a gente consiga ter pelo menos um quadro geral, para que a gente possa, pelo menos ao final desse período, criar, né, intuir algumas explicações e sair um pouco daquele senso comum que nós temos, né, de algumas ideias pré-concebidas acerca de como que nós viemos a ser como somos. Então, em resumo, um pouco a ideia do que a gente tentou tratar nesse momento. Quando, ou sempre, né, é uma técnica metodológica ao se apontar, ao se descrever, ao se elencar elementos que compõem a formação de algum tipo de pensamento, de alguma cultura, seja ela de natureza jurídica, política, sociológica, teórica em geral, que a gente meio que olha de frente para trás. Ou seja, primeiro a gente pensa onde a gente quer chegar, né? Então vamos imaginar qual que é a realidade que queremos descrever, qual que é o ponto final, né? A estação final dessa viagem, e na sequência a gente aponta quais seriam as estações de destaque. Não necessariamente a gente consegue apontar todas, né? Mas a gente eventualmente destaca aquelas que ou terão paradas mais longas ou que eventualmente, se a gente fosse seguir nessa analogia do caminho do trem, é onde tem maiores subidas e descidas de passageiros. Então seria um pouco essa a razão da nossa escolha. E o nosso ponto final, né, o nosso destino final, nesse caso aqui, é compreender, ou tentar compreender, tentar levantar explicações. E é claro que ao fazer a leitura de tudo que a gente, né, trabalhou, ao pensar, refletir, inflexionar acerca dessas provocações, que são muito mais provocações que eu tentei fazer para vocês, com certeza o que se pretendeu, né, enfim, o nosso resultado final foi a Constituição atual, né, o nosso atual sistema jurídico-político, ou seja, pensar em alguma medida essa nossa formação, que é, no caso, o presidencialismo de coalizão, ainda que a gente não tenha se desdobrado de maneira muito detalhada com relação a isso. Aliás, esse é um tema, apesar de ter sido uma escolha, já ter sido mais ou menos bem descrito há cerca de 30 anos, ainda é um modelo que comporta uma quantidade considerável de discussão. Recentemente, mais especificamente nos últimos 5 anos, cresceu e foi redimensionada a ideia e a descrição do que seria o presidencialismo de coalizão, mas os dois pontos que a gente pretende olhar com um pouco mais de cuidado é a formação, né, enfim, como que nós tivemos essa caminhada de ideias para chegar na Constituição atual e como que a gente vai, não necessariamente descrever como chegamos ao presidencialismo de coalizão, mas também tentar entender um pouco o que ele significa e quais são as forças políticas que atuam na presença desse sistema, desse regime. É o que a gente vai ver como ponto de encerramento desse nosso conteúdo, que é efetivamente esse aspecto de natureza política. Primeiro, então, vamos dar um olhar de natureza jurídica e encerramos com essa parte de natureza política que, enfim, volto a ressaltar, tem uma quantidade grande, né, bem consolidada de manifestações e discussões. Bom, no que se refere à Constituição, você já deve ter ouvido certamente essa colocação. A nossa Constituição é considerada e é nominada como a Constituição Cidadã. Ela é reflexo de um processo constituinte relativamente longo, né, de quase 2 anos, ainda que inicialmente aquele corpo legislativo não tenha sido convocado especificamente para a Constituinte. Nós já tínhamos um Congresso, um parlamento consolidado, eleito, dentro da sucessão eleitoral que era vigente naquele momento e, né, por razões múltiplas, especialmente na saída do regime ditatorial e a busca por uma nova estrutura jurídica que se adaptasse a um regime democrático, ainda em construção, ainda em descrição, se fez necessária a construção, né, a ideia, o advento de uma nova Constituição. Então,
esse é um pouco do cenário, certamente todos vocês já ouviram, né, sobre isso em algum momento, com muito mais clareza, muito mais riqueza e cor do que a gente pretende explicitar nesse momento. Mas vale aqui algumas colocações interessantes acerca da ideia dessa Constituição Cidadã e especialmente o que ela reflete ainda de desafios para a contemporaneidade. Quando a gente fala contemporaneidade, especialmente olhar para o nosso cenário político-jurídico dos últimos 10 anos, que tem passado, né, por sobressaltos e discussões e reelaborações, enfim, bastante consistentes. Né? Então, nós temos uma democracia muito jovem, ainda em consolidação, né? É bem provável que você já tenha ouvido de outros autores, outros professores, de outras pessoas, que a gente realmente tinha muita garantia, certeza e convicção, até uns 6, 7 anos atrás, de que, nossa, não, estava tudo muito bem estável, gente, não tem nenhum... Chegamos num ponto, se não o ideal, mas o mais próximo, né, do ideal daqui para frente. Agora é só amadurecer essa ideia. E, enfim, né, nos últimos anos a gente tem sofrido, se alguns resistem a dizer a ideia do ataque à democracia, mas temos tido algumas contestações, né, alguns grupos sociais que eventualmente divergem da ideia de que democracia ou um regime democrático ou de concessão de direitos sociais, políticos e civis seja um modelo mais interessante para todos. Né? Então a gente pode escrever e passar horas discutindo com relação a isso, mas só para a gente entender um pouco desse cenário. E bom, a primeira coisa que se destaca ao se falar da Constituição de 88 é o fato de que pela primeira vez na história do Brasil, efetivamente, nós temos a presença de uma elaboração constitucional que se dedica a descrever, se não da melhor maneira possível, com toda a complexidade e completude que a gente poderia esperar, esferas de direitos civis, políticos e sociais. E o que é ainda mais expressivo e o que é efetivamente uma novidade do ponto de vista legislativo na história brasileira é o fato de que essas descrições são a primeira coisa que nós temos na Constituição. Historicamente, na construção das nossas Constituições, as previsões, as eventuais garantias de natureza civil ou relativas à cidadania, ou qualquer descrição que a gente pudesse ter acerca da vida das pessoas, eram sempre o último capítulo. Era a última coisa, se elas fossem previstas naturalmente, né? Mas nos principais textos que nós tivemos, daqueles mais complexos eventualmente, sempre está no final. Enquanto está no final mesmo, tipo a última coisa. A primeira preocupação das nossas constituições foi tradicionalmente inscrever a hierarquia do Estado, o desenho do Estado, as instituições de Estado, como que isso funciona, a distribuição de poderes, quem ganha, quem não ganha, como funciona, como deixa de funcionar. Ou seja, nós temos uma construção jurídica, legislativa, uma forma de pensar, uma chave de conexão mental que leva o legislador, seja ele deliberadamente, seja por acaso, seja por comparação, enfim, por inúmeros motivos, a partir da descrição do Estado. O que não é de todo ruim, a gente não pode dizer que isso por si só é algo negativo. Mas, se a gente for pensar, né, que um regime democrático ou que num Estado em pleno século XXI, a gente vai estar preocupado, ou de alguma forma reflita um estado de bem-estar, né, que não é novidade nenhuma, que foi construído lá na década de 40 do século passado, no final da Segunda Guerra. Bom, a gente está, né, passaram-se 8 décadas e, bom, finalmente depois de 8 décadas, né, já está mais ou menos bem consolidada a ideia de que a primeira grande preocupação da teoria do direito, da teoria do Estado, são as pessoas, ou deveriam ser as pessoas. Nós temos um exemplo milenar de coisas, né? Enfim, a gente tem centenas de descrições nacionais, estatais e comunitárias que de alguma forma apontam para isso, né? Enfim, uma série de órgãos e cargos e organismos e elaborações internacionais tendem nesse sentido. A maior parte dos estados proclamados democráticos, se não por si, pelo menos reconhecido pela maior parte das nações, também tem esse tipo de preocupação. Né? Então, independente do modelo, se vai ser um modelo econômico liberal, se ele vai ser ultraliberal, se ele vai ser, enfim, de que natureza a coisa for, a ideia basicamente é que a gente olhe primeiro para as pessoas, porque afinal de contas quem forma o Estado são os seus cidadãos. Então, esse é um pouco da noção e da ideia principal e primeira que a gente tem que ter. Vamos pensar
a nossa Constituição. Entretanto, né, certamente ao longo desses primeiros anos da graduação, vocês já devem ter percebido, alguém já deve ter ilustrado isso, né, ou indicado para vocês, nós temos uma Constituição que ainda que já seja, né, madura em termos cronológicos, ela já tem 30 anos, né, um pouco mais de 30, ela ainda carece de muitas regulamentações, uma parte considerável dos artigos ainda não foi descrito em legislações infraconstitucionais, o que torna uma parte da Constituição ainda inaplicável, e especialmente se a gente for olhar e ser bastante honesto e sincero no que se refere à aplicabilidade e à acessibilidade desses direitos, a gente tem um reconhecimento que não precisa ser muito crítico para perceber, ainda bastante precário. Não é só no sentido de quem tem direito ou quem não tem direito, se as pessoas conseguem realmente ter acesso ao judiciário ou esse tipo de coisa, mas pensar que nós ainda temos ferramentas institucionais muito precárias de acessibilidade a direitos, né? Enfim, especialmente no que se refere às políticas sociais. Nós temos uma quantidade ainda impressionante de pessoas no Brasil que não têm acesso, por exemplo, à água tratada, né? O que é um elemento fundamental para a garantia de um direito social que é acesso à saúde. Então, é só, né, alguma colocação que nos torna ou que nos faz ponderar essa ideia. Algo que nós falamos anteriormente, né, sobre a descrição do que seriam os direitos fundamentais do trabalho, que foram só muito recentemente ampliados para quase todas, né, as categorias profissionais. Então, nós temos efetivamente, né, uma série de obstáculos, né, obstáculos que, se a gente fosse pensar numa pista de obstáculos, né, os mais variados, aqueles que vão segurar as pessoas da forma mais expressiva e estranha possível. Portanto, quando pensamos em pensamento jurídico-político brasileiro, sem dúvida nenhuma a nossa Constituição é, de toda a nossa formulação histórica, a mais bem elaborada, sem dúvida nenhuma que teve a técnica e um nível de discussão mais qualitativo possível. Entretanto, a própria materialização da nossa Constituição reflete uma série dos problemas que nós apontamos anteriormente. Se a gente for pensar a composição, seguimos com uma composição muito parecida atualmente, mas se formos ver a composição do nosso legislador constituinte, ele é esmagadoramente homem, com mais de 30 anos, com valores morais rígidos e de forte influência religiosa, brancos, ainda que nós tenhamos uma distribuição óbvia e necessária, né, entre os estados e essa suposta paridade, sempre esse suposta está entre aspas, porque, como vocês bem sabem, a distribuição de número de cadeiras no parlamento se dá pela proporcionalidade do número de eleitores, o que, sem dúvida nenhuma, tenta, né, abranger aí a representatividade na sua maneira mais ampla, mas a gente sabe que isso, né, encontra realmente barreiras e obstáculos expressivos e gigantescos. Temos uma discussão, uma contestação fortíssima acerca da representatividade político-partidária, ou seja, o quanto ela segue sendo viável, o quanto ela pode vir a ser discutível. Temos avançado e ampliado a discussão acerca da possibilidade de candidaturas apartidárias, né? E isso é algo que certamente vai se desdobrar consistentemente nos próximos anos, quiçá talvez algumas décadas. Portanto, nós temos, se olharmos para a Constituição e para essa estrutura legal que tenta descrever uma lógica e uma engenharia política, ela tem muito mais lacunas do que respostas. Ela tem muito mais perguntas e ponderações do que efetivamente soluções. Sei que pode parecer um pouco frustrante, né? Porque a gente olha para uma colocação como essa sobre Constituição Cidadã e pensa, bom, finalmente entendemos como é que a gente chegou até aqui. Puxa, que legal, chegamos no ponto mais interessante e aberto da nossa história. Sem dúvida, né? A gente está em condições muito melhores do que jamais estivemos. Estamos em condições não tão boas quanto outras que já também estivemos, né? É óbvio que a percepção de cada um dos indivíduos cidadãos, ela é variável e ela vai demonstrar, né, avanços e eventuais retrocessos. Entretanto, quando e sempre que pararmos para pensar nessa união de relações jurídicas e políticas que de alguma maneira se materializam efetivamente na produção legal que descreve o Estado, e daí a gente olha especialmente no nosso caso para a Constituição, né, as normas infraconstitucionais visam especificamente a descrição da natureza de vida do cidadão, né, nós temos
produções muito menos expressivas na descrição do Estado do que da vida das pessoas. Mas, olhando por esse viés, então, efetivamente, pensar que nós temos uma Constituição de 30 anos, um pouco mais, com quase metade dela sem ser regulamentada, né, ainda carecedora de inúmeras melhorias e adaptações, com a quantidade já de centenas, não centenas, mas mais de uma centena de emendas, ou seja, realmente é um recorte e cola, e esse recorte e cola legislativo constitucional é, em grande medida, o reflexo dessa desorganização e não consolidação de uma lógica jurídico-política. Né? Ou seja, eu vejo quando eu comecei a graduação, isso lá há 20 anos, existia. A nossa Constituição ainda é muito jovem, né? Estava fazendo quase 10 anos, estava chegando ali, fechando a primeira década, portanto, ainda sendo consolidada. Já se discutia, já se levantavam questões, então, no primeiro terço da existência da Constituição, já existiam ponderações bastante consistentes. Isso que já tínhamos feito um plebiscito para decidir, afinal de contas, né, a ideia final do sistema e regime de governo que nós teríamos. Mas, ainda assim, em meados dos anos 2000, já se falava, já se ponderava, puxa vida, essa Constituição, será que é mesmo o melhor modelo? Será que não dá para a gente pensar numa nova? Será que dá para pensar numa nova Assembleia Constituinte com uma função específica constitucional ou de Constituição? Tá? E o fato de que no primeiro terço, no primeiro período, né, ainda muito jovem uma Constituição e uma estrutura política ainda muito, muito, muito recente, né, uma experiência eleitoral livre e ampla muito nova. Haver essas ponderações ou eventuais questões demonstra o quanto realmente nós temos, não só das instâncias de comando e autoridade, mas das pessoas como um todo, uma certa desconfiança ainda, uma descrença, né, um certo descrédito acerca do modelo que nós tentamos adotar. Então, eu penso que o grande desafio que nós, estudiosos do direito, temos nesse momento, ou, né, enfim, por inflexão do sistema jurídico-político, é realmente pensar, afinal de contas, essa resposta, ou essas respostas pretensamente dadas e pensadas pelo nosso sistema constitucional, eles conseguem realmente entregar, né, ou eles têm sido funcionais, ou ainda se a gente não for chegar num aspecto tão pragmático, né, o que obviamente demandaria uma pesquisa gigantesca, mas ponderar, afinal de contas, as pessoas, e quando digo as pessoas, pensar no mais amplo espectro de indivíduos, né, desde o mais tosco e ignorante no sentido de educacional do cidadão semi-analfabeto até o mais complexo e elaborado pós-doutor em ciência política e alguma coisa, esse grupo gigantesco de pessoas, de alguma forma, realmente compreende, né? Ou tem, não é nem se realmente compreende, se há algum tipo de percepção mínima que seja, né? O desconhecimento que a gente sabe e percebe cotidianamente, que as pessoas, né, apontam e demonstram acerca das produções legislativas, das funções de Estado, das relações entre as autoridades de Estado e as instituições de Estado, realmente nos faz ponderar muitas vezes o quanto a gente ainda há de caminhar, né? Então, é claro que eu não gostaria de encerrar ou de deixá-los frustrados, mas é muito mais uma provocação nesse sentido. Que nós sejamos sempre instados, solicitados, cutucados no sentido de ponderar isso, enquanto cada um de nós também, pessoalmente, se dedica a conhecer, compreender, né, e ter, se não, obviamente, conhecimento plano, porque isso é, obviamente, literalmente impossível, mas o quanto nós conseguimos avançar na compreensão dessas instituições para que, pelo menos, né, no mínimo, consigamos lidar com isso de forma mais racional, mais consistente, até mais sustentável do ponto de vista do próprio Estado e pessoal mesmo, né? Para que em algumas circunstâncias não tenhamos tanto sofrimento emocional, ter algumas frustrações ou algumas alegrias. Algumas satisfações são manifestamente efêmeras, outras frustrações parecem ser muito extensas. Então, nesse equilíbrio de forças, o quanto a gente consegue, né, no mais das vezes, e efetivamente, enfim, ter uma percepção mais clara
e mais realista da nossa consolidação, do nosso dado pressuposto de realidade social, jurídica e política brasileira. Então essas foram algumas das provocações e ponderações que eu acho que eram necessárias e importantes a serem colocadas com vocês. A gente ainda discute e dá um pouco de olhar e luz para a descrição do que é o presidencialismo de coalizão, que sendo bom, ruim, adequado, inadequado, gostemos ou não, é o regime que temos, é o sistema com o qual lidamos e, enfim, a gente poder pensar efetivamente como transformá-lo, organizá-lo e lidar da melhor forma com ele, certo? Novamente, enfim, agradeço a atenção de vocês, sempre me coloco à disposição para que tirem dúvidas, façam ponderações, perguntem, mandem mensagem, ideias, contestem, discutam, enfim, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.